e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que chamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Espírito Santo, vem ministrar a tua palavra. Espírito amado, vem. Espírito amado, vem. Espírito amado, vem. Espírito amado, vem. No ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias foi um rei que reinou antes do período profético do profeta Isaías. Isaías, logo no capítulo 6, ele começa a narrativa do seu chamado, de como o Senhor o chamava. E o chamado de Isaías é introduzido e apresentado em 3 dimensões: na dimensão visual, na dimensão da fala, na dimensão auditiva também. Ele faz menção destas 3 coisas, destes 3 sentidos que são importantes para viver experiência com Deus. Cada um de nós que está aqui, pelo menos, tem uma vocação da parte de Deus. E para esta vocação, para a eficácia dessa vocação, você precisa desenvolver pelo menos estes 3 sentidos. Então Isaías começa a sua narração desse jeito: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o rei. Um dos órgãos de sentido mais importante que o ser humano tem é a visão. E logo no dia do seu chamado, em que Deus o chama para ter acertos de conta, para assinar o contrato do céu, ele diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, amados irmãos, era um rei com uma conotação negativa. Era um rei mau. Era um rei mau, era um rei rude, ruim, arrogante, opressor, que em seu reinado houve lágrimas e descontentamento. E esse rei reinava enquanto vivia o profeta Isaías. Mas havia uma necessidade de Deus se revelar ao profeta Isaías, porque esse mesmo profeta Isaías é pelos teólogos chamados de o profeta messiânico, porque o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias.
E esse profeta messiânico muito falou a respeito da vinda do Messias, muito apregoou. Mas para Deus se revelar ao profeta messiânico, não poderia ser um profeta que Deus usa apenas a sua boca como um canal. Ele precisava ver para depois profetizar o que viu. Irmãos amados, caros e queridos, o profeta Isaías é o único profeta na Bíblia Sagrada a respeito do qual se afirma o mesmo que os discípulos de Jesus afirmaram. O livro de João, a primeira epístola de João no Novo Testamento, começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos e as nossas mãos tocaram, esse testemunhamos acerca da palavra da vida. Aquele que testemunhasse a respeito de Jesus Cristo tinha que ser alguém que viu com seus olhos, ouviu com seus ouvidos e tocou com as suas mãos. E o profeta Isaías, sendo que ele queria profetizar a respeito do Messias, ele precisava ver. É por isso que ele diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, deixa eu tirar já aqui duas lições. Primeiro, quando Deus tem um chamado para a tua vida, Deus te capacita para você estar ao nível desse chamado. O profeta queria profetizar a respeito do Messias, precisava ter capacidade, assim como os discípulos, quando foram, a pregação dele consistiu nisso: o que vimos, ouvimos e tocamos, isso testemunhamos. Meu irmão, não vem me testemunhar o que você leu, não vem me testemunhar o que você ouviu dizer, não vem me testemunhar o que alguém falou, vem me testemunhar o que você viu com os teus olhos, vem me testemunhar o que a tua mão tocou, o que os teus ouvidos ouviram acerca da palavra da vida. E Isaías, o profeta messiânico, era uma espécie apostólica antes de Cristo, era uma espécie de Pedro antes de Cristo. E quando ele aparece nesse contexto aqui, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele precisava começar seu ministério, mas para começar seu ministério, Uzias precisava morrer. E para Uzias morrer, alguma coisa precisava acontecer. Deixa eu explicar assim. Os olhos dele precisavam ver Deus, mas para os olhos deles verem Deus, Uzias precisava morrer. Aleluia. Tem muita coisa gloriosa que Deus quer revelar a você, mas para Deus revelar a você tais gloriosas coisas, o rei Uzias precisa morrer, ok? O rei Uzias tem que morrer. Uzias era um rei mau que representava a nuvem negra, a maldade daquela época. Deus quer revelar algo grande e extraordinário a você, mas para Deus revelar, o rei Uzias tem que morrer. E nós não vamos pedir autorização para o rei Uzias morrer. Eu próprio venho nessa tribuna profetizar: ano de 2020 é ano do sepultamento do rei Uzias, o rei que assombra. Porque no tempo do rei Uzias não havia alegria, não havia prosperidade, não havia riqueza, não havia paz e não havia sossego, só havia opressão. Mas essa opressão vai morrer na tua vida em nome de Jesus, porque Deus quer revelar algo grande a você. Agora escuta aqui: no ano em que morre o rei Uzias, os olhos dele viram o rei. Então Isaías, como os discípulos, ele não testemunhou apenas um papiro, um pergaminho. Ele testemunhou o que os olhos dele viram. E Jesus, é por isso que a palavra de Isaías é uma palavra consistente. Porque diferente de Elias, diferente de Eliseu, diferente de Obadias, diferente de Joias, viu, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram. Escuta aqui: há poder em ver. Há poder em ver. Eu estava com um profeta semana passada. Ele disse assim, ele falou mesmo para mim, eu nem sabia. Nas vésperas do meu casamento, chegou um momento que os meus irmãos sentaram comigo e disseram assim: olha,
conversamos com a mãe e nós estamos a pensar em adiar o casamento. Nós estamos a pensar em fazer isso. Eles falaram isso comigo, meu irmão. Então eu fui orar, eu disse, tá bom, vou orar. Depois vou dizer, eu estou flexível. Se for para eu transferir para outra data, pode ser. Mas deixa-me orar porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Fui orar. Quando eu fui orar, Deus me mostrou numa visão, disse, vê. E me mostrou a data. Estava lá a data. Minha mãe conversou comigo, mas filho, vai chover naquele dia, e se chover, não sei o que. Deus me mostrou. E eu fui conversar com o meu irmão e disse, olha, fui orar mesmo, senti que não é vontade de Deus não mexer na data, deixa estar como está. Aí tá bom. Tudo aconteceu. Semana passada, quando eu estava com esse profeta, o profeta disse assim, na presença da luz, mas está aqui. Meu, você quando casaste, você viste. Está entendendo? Você viste. Disse, esse homem quando casou viu. Há pessoas que casam sem ver. Disse, ele viu. Eu estava imaginando, eu que dei aquela ideia nos teus irmãos, para nós mexer na data. Mas você não aceitou. Eu comecei a imaginar o que aconteceu depois da data do teu casamento. Eu disse, não, aquele homem viu. Há poder em ver. Isaías viu. Há poder na profecia de Isaías, porque Isaías viu. Eu estou a profetizar que a partir de hoje você vai ver. Escuta aqui, escuta aqui. Tem um discípulo de Jesus que desde que ficou cheio do Espírito Santo, o coração dele se encheu da glória de Deus e ele foi pregar nos fariseus. Agora os fariseus começaram a lhe apedrejar. Enquanto lhe apedrejaram, ele disse assim, eu vejo os seus abertos e o meu Senhor assentado à destra, o meu Senhor de pé, à destra de Deus Pai. Ele viu. Há coisas na tua vida que a convicção vai descer quando você vê. E eu estou a profetizar que hoje Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai voltar a ver. Deus nos dá a capacidade de ver o futuro. Eu estava com uma irmã no meu escritório e eu lhe mostrei na versão King James. Põe a versão King James aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Por favor, projetem aqui. Jeremias 29, 11. Porque você não pode parar de ver. Quando uma pessoa, Valdirene, para de ver o seu futuro, para de ver, ele perde a noção do valor que ele tem. Eu não sou o que vocês estão a ver hoje. Sabe por que eu não vendo a minha primogenitura, a minha bênção, por um prato de lentilha? Porque eu tô a ver lá em frente quem eu sou daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É por isso que eu não negocio o meu chamado. É por isso que eu não vendo a minha chamada. Diz assim, põe King James, escuta aqui. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei, diz o Senhor, a vosso respeito declara Yahweh, plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Você, quando para de ver o que Deus vai fazer no teu futuro, pastor Denilson, você vai se tornar lambibota. Você vai andar atrás das pessoas. A pessoa que, em vez de crer no seu sucesso, só quer andar com pessoa que tem sucesso. É lambibota. Constrói o teu sucesso. Se você para de ver o teu futuro, você perde noção de quem você é. A tua autoestima baixa. E você não sabe quem você é. Então você se rende diante da dificuldade, diante da humilhação. Mas eu estou a profetizar nessa noite. Deus vai abrir os teus olhos. Você vai voltar a visualizar os sonhos de Deus para a tua vida. Há alguns anos atrás você ainda conseguia se ver no futuro. Você se imaginava a pregar, a pastorear, a viajar, no sucesso na tua empresa, no teu empreendimento, na faculdade. E
você parou de ver. Hoje Deus vai abrir a tua visão. Vai abrir a tua visão. Primeiro órgão que Deus desenvolveu na vida de Isaías é a visão. Porque o rei Uzias morreu. Agora ele viu o rei, porque ele ia profetizar a respeito do rei. Quando Deus vai fazer alguma coisa, a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. Ele viu o rei, de quem ele ia profetizar. É por isso que melhor que todos os profetas, Isaías descreveu o Messias. Profetizou. Se você quer entender sobre Jesus, Isaías fala. É por isso Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Como ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Como é que Elias sabia isso? Ele viu. Ele viu. Isaías viu. Agora ele viu por quê? Porque o rei Uzias morreu. O rei Uzias representava o pecado e a maldade. Primeiro, para você ver, o rei Uzias tem que morrer. Mas qual é o rei Uzias? O rei Uzias da tua vida é o pecado. O pecado na tua vida tem que morrer para você ver. Quando você peca, o teu olho fica fusco para você ver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E quando você não consegue ver o que Deus está preparado para a tua vida, a tua fé baixa. Porque você se quer casar, quando você vê o teu casamento no espelho da tua mente, você se sente fortalecido. Você imagina: não, eu não vi isso. Eu vi um casamento grande. Eu não vi isso. Eu vi uma noiva bonita com um vestido grande. Eu não vi isso. Eu me vi a dançar com a minha mulher. Não, o diabo vai te mentir ao longo da caminhada. Sempre que o diabo aparecer com coisas para te distrair, você vai dizer para ele: eu não vi isso. Vai aparecer para te corromper com 100 mil, você vai dizer para ele: eu não vi isso. Vai aparecer com prostituição para te fazer cair, você vai dizer para ele: eu não vi isso. Vai te aparecer com um carrinho de nada para te desviar e te corromper, com um Toyota ou com um Accent. Você vai olhar naquele carrinho pequeno e dizer: eu não vi isso. Porque você viu. Ele disse: os meus olhos viram. Quando você está em pecado, os seus olhos se ofuscam, a tua fé baixa. O rei Uzias tem que morrer. Mas como o teu rei Uzias vai morrer, o teu pecado vai morrer. Escuta aqui. Quando Jesus Cristo, que é o nosso rei, o livro de Salmos, no capítulo 24, diz assim: abram suas portas eternas, porque entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos exércitos, o Senhor vitorioso na batalha. Quando aqui ele falou em Isaías, ele disse que os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Está escrito aí. E em Salmos capítulo 24, diz que os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ou seja, diz: abram suas portas eternas, porque entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. O rei de Isaías, que morreu, para ele ver o rei, chamava-se o quê? Chamava-se quê? Mas o rei que morre na minha vida não chama-se Uzias. O rei da minha vida que morreu chama-se Jesus. Não se escandaliza. Como assim? Se o rei Uzias era um rei mau, morreu e ele viu o rei, e o rei da tua vida é Jesus. Jesus é bom. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele era santo, mas se fez pecador. Ele levou sobre si as minhas transgressões. A minha prostituição levou sobre si. A minha mentira levou sobre si. O meu engano levou sobre si. As minhas dívidas levou sobre si. As minhas dores levou sobre si. As minhas traições levou sobre si. O meu desprezo, a minha vergonha levou sobre si. Mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, a minha palavra é diferente de Isaías. Enquanto que no ano em que morreu o rei Uzias, os
olhos de Isaías se abriram para ver o rei. No ano em que morreu o rei Jesus, os meus olhos se abriram. E os meus olhos, com os meus olhos, é por isso que eu não vos falo de coisa alheia. Eu falo o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram e o que as minhas mãos tocaram. Tudo aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, os olhos de Isaías se abriram. Para os teus olhos se abrir, rei precisa morrer. Isso significa o quê? Você precisa pegar todo o seu fardo. Ele disse: tomai sobre si, lançai sobre mim, e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e dai-me o vosso jugo. Você precisa pegar todo o pecado que está na sua vida, e o sangue de Jesus tem poder, e lançar esse pecado que está na tua vida em Jesus Cristo. Lança nele, e ele morreu pelos teus pecados. Ele não vai morrer, ele já morreu, é passado. Ele disse assim, escuta aqui, a Bíblia diz assim, vê a dimensão da visualização. Ele disse que quando ele viu o rei, os serafins estavam acima dele, do rei Jesus. Em cima de Jesus tem anjos que se chamam serafim, que têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto. Vê, tá aqui, vamos ver. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas embaixo eles cobriam as pernas, e com 2 asas sobrevoavam o trono de Deus. Os serafins que estavam acima de Deus cobriam o rosto porque não podiam ver o rei. Mas Isaías, que era um homem que estava no céu, que estão até hoje, que já estavam lá, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, mas não podiam ver o rei. Mas Isaías, que estava na terra, escuta, mas Isaías, que estava na terra, os olhos dele viram o rei. Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Isso está a quebrar aquela tradição antiga que ver o rei é para aquelas pessoas que você acha que têm direito de ver o rei. Isso aqui é coisa para o pastor fulano, para o líder Isaac, para a irmã fulana. Os anjos que estavam em cima não podiam ver o rei, mas Isaías, que estava embaixo, os seus olhos viram o rei. Vou repetir. Os anjos que estavam em cima não podiam ver o rei, mas Isaías, que estava embaixo, ele viu o rei. Há coisas que hoje, eu que estou aqui em cima, Deus não está me fazer ver, mas quem está embaixo, Deus vai fazer ver. Escuta aqui, os meus olhos viram o rei. Por que os olhos de Isaías viram o rei e os querubins não podiam ver o rei? Escuta aqui, a redenção de Cristo. O que aconteceu com Isaías era um protótipo do que viria a acontecer na redenção de Cristo. E a redenção de Cristo não foi para os anjos. A redenção de Cristo foi para ser humano que está aqui, que tem sangue, carne e osso. Está entendendo? É para mim e para você. Então ele desceu para mim e para você, para fazer o extraordinário. Então o que eu estou a querer dizer? Estou a querer dizer que na dimensão de Jesus Cristo, você pode ter experiências que os anjos não têm. Deus, com a morte de Jesus, Ele te levou numa dimensão espiritual que você é capaz de ver os mistérios ocultos de Deus, que mesmo os anjos que estão nos céus ainda não viram. Por isso, eu vim nessa noite quebrar o rótulo na tua vida que diz que você é menos privilegiado. Está quebrado, está quebrado. Eu já me prostituí e sinto que Deus não vai me usar mais. Já droguei, já abortei filho, já cometi crime, já matei, já desprezei, já feri, já neguei a Jesus. Eu acho que eu sou menos privilegiado. Essa dimensão
convicção que esses homens de Deus dizem: eu acho que eu já errei muito, eu não vou mais a tempo da restauração. É mentira, é mentira. A graça de Deus veio de resgatar os desprivilegiados, aqueles que não tinham privilégio.